Esta festa de Pentecostes que celebramos hoje tem um evangelho muito especial, o Evangelho de João, onde ele começa fazendo uma nota temporal, porque ele diz que ao cair da tarde daquele dia, ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, essa é uma anotação importante. A gente já tinha visto ele descrever o encontro de Maria Madalena com o ressuscitado, também no primeiro dia e nas primeiras horas, de madrugada ainda, quando ele se manifesta. E não só em João, mas nos outros 3 evangelistas, Jesus se manifesta ressuscitado logo no início do primeiro dia da semana, né? E ele aparece para as mulheres. Então, essa manifestação, nas primeiras horas do primeiro dia, já é algo de muito importante e simbólico. Por quê? Porque estamos diante de uma nova criação, de um novo reinício de tudo. E o Espírito é que vai dar o tom nesse momento. Assim como ele já deu o tom na primeira criação, quando se manifestou como um vento impetuoso que soprava, né, sobre as águas, aí é o ruar de Deus, né, que pairava sobre as águas, logo antes da criação do mundo, logo antes da obra criadora. Então, aqui, nova criação está surgindo com a ressurreição de Jesus. Se as mulheres receberam a manifestação do ressuscitado nas primeiras horas da manhã, os discípulos vão receber essa manifestação já ao cair da tarde. E o cair da tarde é um horário especial, simbolicamente, tanto é o horário da ceia, como é o horário do perigo. Por isso, os discípulos estavam com medo e com as portas fechadas. Mas Jesus se manifesta como ressuscitado, para ele não há portas fechadas, ele se manifesta aos discípulos com uma presença, né, que, no primeiro momento, causa medo, né, e ele vai, então, dirigir aos discípulos uma palavra carinhosa, de conforto. Ele vai lhes desejar a paz. A paz esteja convosco. E ele vai falar isso 2 vezes. Na realidade, essa paz já tinha sido prometida na véspera da paixão, quando Jesus, na última ceia, depois do lava-pés, ele diz aos discípulos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Né? Outra promessa que ele faz também no momento anterior à sua paixão é a promessa da alegria. Os discípulos, quando se dão conta que estão diante do ressuscitado, diz o texto, eles ficaram alegres. E Jesus já tinha dito a eles, né, na última ceia, vocês vão ficar tristes agora, né, mas depois, quando vocês me virem de novo ressuscitado, né, vocês ficarão alegres e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Então, faz parte desse dom, né, do Espírito que vem com o ressuscitado, a sensação de alegria. Né? E ao deixar os discípulos tranquilos, Jesus então vai enviá-los em missão. Mas para enviá-los em missão, ele vai soprar sobre eles. O gesto de sopro, que já aparecia
Lá na primeira criação, quando Deus sopra sobre o boneco de barro e ele adquire vida, então o sopro de vida significa também a alma, né? Era um tipo de sopro, né? Que agora não vai ser simplesmente isso, estamos num outro patamar. Jesus vai falar do sopro que é o próprio Espírito, que é uma pessoa, que é o Consolador, é o defensor, é o protetor, né? Esse aqui é o pneuma, né? O vento impetuoso, né? Que vai fazer com que os discípulos passem do medo para a alegria, para a coragem, para aceitar os desafios, né, que eles vão ter durante a missão, porque eles estarão então na companhia desse protetor, desse defensor, desse advogado, né, que vai animá-los, né, durante toda a missão. E uma das manifestações, então, desse Espírito é o vento, né, que sopra sobre a casa e que também se expande para a rua, né, e que vai espantar as multidões diante dos discípulos que saíram, né, enviados pelo Espírito. Outro símbolo que aparece são as línguas de fogo. As línguas de fogo estão representando, então, uma outra forma de expressar o Espírito, que era o dom da palavra. A palavra dos discípulos vai se soltar, vai proclamar sobre os telhados, né? Então, essas línguas de fogo são palavras ardentes, entusiasmadas, Deus dentro de nós. Este é o efeito do Espírito. Não há como manter portas fechadas. A ventania se abre e os gritos de alegria soam na praça, para o espanto da multidão. Aqui acontece um fenômeno que é como se fosse uma outra Babel, uma repetição do fenômeno que aconteceu no Antigo Testamento, que é relatado, né, como a explosão das línguas, e que, segundo o exegeta Milton Schwantes, não se trata propriamente de um castigo, mas se trata da reação das periferias ao poder do império, que a primeira Babel, né, ela simboliza o poder do império que se impõe, né, com uma única língua, uma única cultura, uma única moeda, uma unanimidade obrigatória, a proibição das diferenças, a interdição da diversidade, o apagamento da criatividade. Então, é a reação a isso, né, que vai ser manifestada como dom do Espírito, né? O Espírito desmonta as ditaduras, o Espírito desfaz as falsas unanimidades, faz explodir o poder do dinheiro, Mamon, que se julga todo-poderoso. Não foi isso que Satanás disse a Jesus na tentação? Todo este poder eu te darei se prostrado me adorares. Me adorares é o poder do dinheiro, né? Mas Jesus expulsa Satanás. O Espírito, como vento que tira as coisas do lugar e que você não sabe, não consegue pegar, porque não sabe nem de onde vem, nem de para onde ele vai, ele manifesta a liberdade, né? Ele é a profecia liberada, impetuosa e avassaladora, que nenhum poder neste mundo é capaz de dominar, de prender ou abafar.
A profecia é a denúncia de toda forma de opressão e o anúncio de que tudo pode ser diferente. Como dissera o profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nesse dia, até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito. Então, o Espírito Santo é a herança que Jesus deixou depois de ressuscitado, para que não nos sintamos sós, que não nos sintamos abandonados, nem vencidos pelo medo, pelo cansaço ou pelo sofrimento. Mas essa herança é dada não a um iluminado qualquer, ela é dada à comunidade. Comunidade que é sustentada pelo amor, pela solidariedade, pelo cuidado de uns com os outros e outras. Por isso, a comunidade tem essa capacidade, que é dita no final do Evangelho que lemos hoje, essa capacidade de perdoar, de esperar o momento do outro, daquele que se separou, o momento de voltar como a ovelha perdida. Mas o cuidado se expressa, sobretudo, no partir do pão, na diaconia, no serviço, na comunhão de mesa e de toda a vida. A partilha que reúne as diferenças numa unidade, como diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, porque um mesmo é o Espírito. Na diversidade dos dons, é um mesmo Espírito que se manifesta. E assim vamos nós caminhando em igreja sinodal, igreja do caminho, igreja da descoberta, da novidade, que nos une. E lá vamos nós, nessa grande romaria, romaria da nova terra. E nós vamos cantando, junto com o salmista: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E renovai a face da terra.